Vamos fazer um exercício agora mais bacaninha que tem umas continhas para a gente desbravar aqui. Vamos lá. Pergunta. Em um experimento escolar, um aluno deseja saber o valor da velocidade com que a esfera é lançada horizontalmente a partir de uma mesa. Então, olha lá, você tem uma esferinha em cima de uma mesa, você lançou ela horizontalmente, ela vai descrever uma trajetória curvilínea, né? Muito bem, ele queria saber a velocidade inicial. Aí, para isso, ele mediu a altura da mesa e o alcance horizontal atingido pela esfera, encontrando os valores mostrados na figura. Olha, ele pegou uma trena ali, mediu a altura da mesa e mediu também qual foi o alcance horizontal dela. A altura da mesa, 0,8 metros, alcance horizontal, aquele deslocamento horizontal, né? 2,8 metros. Aí fala assim, ó, a partir dessas informações e desprezando a influência do ar, o aluno concluiu corretamente que a velocidade de lançamento da esfera em metros por segundo era. Beleza, vamos fazer umas continhas então. Olha aqui, ele quer saber a velocidade inicial. A velocidade inicial pode ser dada por aquela equação do movimento horizontal. Olha, o alcance é igual à velocidade inicial vezes o tempo de queda. Para isso eu preciso saber o tempo de queda e o deslocamento horizontal, o alcance, né? O alcance a gente sabe, 2,8 metros. E o tempo de queda? Não, isso eu não sei não, Diego, isso é rabada. Então tá bom, vamos usar então as outras equações que a gente tem para a gente ver o que a gente pode resolver. A equação do deslocamento vertical, da altura percorrida pelo objeto, olha, altura é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. A altura a gente tem? Tem. Aceleração de gravidade tem? Tem, 10. Então, olha, a gente obtém o tempo, com o tempo a gente joga o tempo aqui, tendo tempo e tendo deslocamento horizontal, pá, caixa, a gente tem a velocidade inicial. Então, agora é fazer continha, vamos lá. Deslocamento vertical, 0,8 metros. O G é 10, né? E aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente multiplica cruzado, né? 2 vezes 0,8 vai dar 1,6. E do outro lado da igualdade vai ficar 10 vezes t quadrado, que é 10 vezes t quadrado, né? Ele mesmo. Tudo bem. E aí a gente passa o 10 dividindo para o outro lado da igualdade, fica assim, ó, 1,6 dividido por 10, e isso vai ser t quadrado. A gente vai ter que tirar a raiz, então vamos dar uma ajeitada nisso aqui, ó. 1,6 dividido por 10 é a mesma coisa que 16 por 100. E aí a gente passa o que está ao quadrado, a gente passa para o outro lado da igualdade como raiz. Raiz quadrada de 16 sobre 100 é o quê? Raiz de 16 é 4, raiz de 100 é 10. 4 sobre 10, 0,4 segundos. Esse é o tempo de queda dessa partícula aqui, ó, dessa bolinha, né? E aí a gente pode obter agora a velocidade inicial, olha. Deslocamento horizontal, 2,8. Tempo de queda, 0,4. Aí a gente obtém a velocidade inicial. Passa o 0,4 para o outro lado da igualdade dividindo, fica a velocidade inicial igual a 2,8 dividido por 0,4, está 7 metros por segundo. Bom, fica aí para casa esse exercíciozinho aqui, para testar um pouquinho os conhecimentos de vocês, o aprendizado. Lembrando que, olha aqui, a aceleração da gravidade está em metros por segundo, metro por segundo ao quadrado, né? Metro e segundo. Então, aqui não vai rolar ter velocidade em quilômetro por hora, tem que passar por metros por segundo. E aqui também, ó, a altura em quilômetros não rola também, tem que passar para metros, beleza, galera? Fica para casa esse exercício aqui também. E mais esse outro exercício também, tá? Todos lançamento horizontal. Vamos lá então agora para o outro tipo de lançamento bidimensional, que são os lançamentos oblíquos, tá? O que é um lançamento oblíquo, Diego? O lançamento oblíquo, ele é um lançamento que você vai fazer, que vai ter um ângulo inicial ali, ó, com a horizontal, né? O exemplo, que pode ser uma tacada de golfe, o arremesso de uma bola de basquete, o chute de uma bola de futebol, todos vai fazer a bola ali percorrer uma trajetória parabólica, né? Trajetória curvilínea, onde a bola vai subir e descer, né? Deslocando também na horizontal. E aí a gente vai chamar esse tipo de lançamento oblíquo. É um lançamento que tem um ângulo inicial com horizontal. Novamente a gente vai tentar entender esse lançamento aqui, que é complicado. Olha aqui, a velocidade ela é tangente, sempre tangente à trajetória, né? Então olha aqui, o vetor de velocidade está mudando o módulo dele, então está mudando o tamanho e está mudando a direção o tempo inteiro.
complicado esse tipo de movimento, mas a gente pode tentar simplificar ele entendendo como sendo um movimento na vertical e um movimento na horizontal, né? Na horizontal, novamente, a gente vai ter um movimento uniforme, igualzinho ao que a gente viu no caso de lançamento horizontal, tá? E na vertical, a gente vai ter um movimento que ele é uniformemente variado, bem similar ao que a gente viu no movimento, no lançamento horizontal. Só que aqui a gente vai tratar como se fosse um lançamento vertical, que a gente viu anteriormente em cinemática, né? Que você vai ter o eixo Y ali, ó, o eixo do deslocamento vertical orientado para cima, e aí o corpo vai estar inicialmente sendo desacelerado, depois vai estar sendo acelerado para baixo, né? Muito bem. E aí, olha, se a gente tentar entender esse movimento complicado aqui, ó, por meio de uma composição de dois movimentos, um movimento na horizontal e um movimento na vertical, fica muito mais fácil a gente entender o problema. Olha, você tem ali inicialmente um vetor de velocidade horizontal e inicialmente um vetor de velocidade na vertical para cima. Conforme o tempo vai passando, a partícula vai se deslocando, né? E aí o vetor de velocidade horizontal continua o mesmo, porque no movimento horizontal ele tem um movimento uniforme. Já o vetor de velocidade vertical deu uma diminuída, repara. Por quê? Porque você está sendo desacelerado pela aceleração da gravidade. E aí vai ficando cada vez menor, né? E no ponto mais alto da trajetória, muita gente cai no engano de pensar que a velocidade é zero. Mas não é zero, porque a componente horizontal da velocidade é sempre a mesma. Então, no ponto mais alto, tem velocidade na horizontal, tem a componente da velocidade na horizontal da partícula. E na vertical? Na vertical é que a velocidade é zero, né? A componente da velocidade vertical no ponto mais alto, ela é zero. E aí é muito importante a gente entender esse detalhe, né? Bom, e aí o corpo continua sendo acelerado agora, continua sendo acelerado para baixo, pela mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, e aí agora começa a adquirir uma velocidade, né, vertical para baixo. E aí a gente pode tentar entender, olha aqui, daqui para frente é como se fosse um lançamento na horizontal, né? Olha lá. Beleza? E aí, se o corpo for lançado de uma altura e cair na mesma altura, né? Não cair mais acima ou mais abaixo, se for na mesma altura, a velocidade inicial é igual à velocidade final em módulo, beleza? Muito bem, olha lá. Então, a gente vai ter... O que os problemas vão costumar pedir para a gente? O problema vai costumar pedir o quê? O tempo que demora para subir, a altura máxima que o objeto vai ter, o deslocamento horizontal, que é o alcance do objeto também, né? E no meio do processo você vai precisar calcular as componentes da velocidade sempre, né? E aí a gente lembra ali, ó, daquela parte de decomposição vetorial. Para quem não lembra, dá uma olhadinha lá na aula de vetores minha e dá uma revisada lá. Mas eu vou dar um breve resumo aqui, ó. A gente tem um vetor, né? Velocidade que está o tempo inteiro variando, mas a gente vai precisar entender o vetor de velocidade inicial, só ele, tá? O vetor de velocidade inicial na diagonal ali pode ser decomposto em uma componente na horizontal, e essa componente na horizontal tem módulo que essa velocidade inicial na direção x, que é o eixo horizontal, vai ser igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo inicial, o ângulo no qual o objeto é lançado inicialmente em relação à horizontal, tá bom? E a gente vai ter a componente vertical também, e a componente vertical V0y, a velocidade inicial na vertical, né, é outra componente desse vetor na diagonal, é dado pela velocidade inicial vezes o seno de θ, beleza? Se um é cosseno, o outro vai ser seno. Se você guardar um, decorar o Vx é cosseno, beleza? Automaticamente você vai saber que o Vy vai ser seno, tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos pegar a parte matemática dessa parada aqui, olha. Vamos ver o movimento caso a caso para a gente desenvolver as equações que a gente vai precisar. Movimento na horizontal é um movimento uniforme e a velocidade inicial é dado por essa equação aqui. E aí, o movimento na horizontal vai ser vai ser um movimento uniforme que, igual o lançamento horizontal, o deslocamento é dado pela velocidade inicial vezes o tempo. Só que essa velocidade inicial aqui na direção x
Ela é a decomposição desse vetor. Ela é V0 vezes cosseno de θ, certo? Se você substituir esse V0 cosseno de θ nessa equação, você tem essa outra equação aqui. Não recomendo tanto decorar essa equação aqui, tá? Se você lembrar dessa equação de cima, ela é a mesma para o movimento, para o lançamento horizontal e para o lançamento oblíquo. Só que no lançamento oblíquo tem o detalhe que essa velocidade na horizontal ela é a decomposição do vetor de velocidade inicial, né? Aí você tem que lembrar, V0 cosseno.